Esse é o Douglas do Dizascope quando começou. E esse é ele hoje. E pensa comigo, se o Douglas do início, sem barba, com aquele visual bem de nerd, cansado e tentando de tudo, tivesse jogado a toalha porque não aguentava mais a sobrecarga e não via mais resultado mesmo postando o tempo todo, provavelmente o Dizascope nem existiria. E muito menos esse Douglas com mais de 2 milhões de inscritos no YouTube e 900 mil seguidores no Instagram. E a real é a seguinte, tem muito ministério morrendo no digital exatamente pelo mesmo motivo que quase fez o Douglas desistir. Ele postava o tempo todo e não via resultado. E talvez você esteja exatamente nesse ponto, se doando, pregando, aconselhando, postando e ainda assim continuando invisível. O Dizascope reconfigurou a visão de discipulado no Brasil inteiro e ele já está indo para o mundo. E o mais interessante é que o Douglas, ele é filho de pastores que realmente tem um ministério sólido, né, que é o Josué Gonçalves. Ele tinha um trabalho garantido como designer na editora da família, mas Deus não chamou ele para viver na sombra dos seus pais. Deus deu a visão de algo muito maior, um movimento que se tornou um dos mais relevantes do Brasil. E mesmo que no início tenha sido difícil largar a estabilidade, o resultado veio quando ele entendeu como o digital realmente funciona. E nesse vídeo eu quero te mostrar os 4 princípios que o Douglas aplicou quando tudo parecia dar errado e que fizeram o ministério dele decolar. Mas eu já aviso, principalmente o terceiro e o quarto podem ser exatamente aquilo que vai tirar o seu ministério da invisibilidade digital. Mas antes da gente continuar, já deixa o like nesse vídeo e se inscreve nesse canal, porque quanto mais conteúdo desses chegar para líderes, mais ministérios vão conseguir viver daquilo que Deus colocou na mão deles. Mas primeiro, deixa eu te contar algo que ninguém fala. O marketing moderno, ele não sustenta quem quer deixar um legado e criar um movimento duradouro, e ainda mais dentro do reino. O motivo é porque ele se baseia em dores e desejo. Não que seja um problema, mas existe um detalhe simples. Se você tira a dor, a pessoa não precisa mais de você. Se você troca o desejo, a pessoa troca você. Dores mudam, desejos mudam, técnicas mudam, mas movimentos profundos não mudam. O Douglas recentemente ele deu uma aula para os nossos mentorados lá na nossa mentoria e ele falou uma coisa muito importante que eu quero compartilhar com você. Segundo Simon Sinek, que é o autor do livro Start With Why, ou Comece pelo Porquê, ele diz o seguinte, que toda organização que constrói um legado começa pelo porquê e não pelo como ou pelo o que. Ele prova algo muito simples, que as pessoas não seguem soluções, as pessoas elas seguem propósito. E foi exatamente isso que o Douglas fez. E é isso que dá origem ao primeiro princípio. Anota aí, princípio número 1. Identidade clara mais movimento. Antes de falar de número, visual ou algoritmo, a gente precisa falar de algo que é a base de qualquer movimento no reino, que é a identidade. O Douglas ele não começou um projeto de conteúdo, ele começou um movimento. E o que amarra esse movimento não é um logotipo bonito, mas é uma ideia simples e profunda, que é ser uma cópia de Jesus. E olha que interessante, ele conseguiu juntar pentecostais, presbiterianos no mesmo ambiente, não porque eles pensam igual em tudo, mas porque ele colocou na frente algo maior do que as diferenças teológicas, que é a essência. Quando você fala Dizascope, você não está falando só de um nome, você está falando de um jeito de viver, um estilo de vida. É quase como se fosse uma frase que responde: quem que nós somos? O que nós representamos? Nós queremos ser a cópia de Jesus. E é exatamente isso que diferencia um perfil que só posta coisas soltas, ou um canal, ou alguém que começa a produzir conteúdo. É alguém que cria um movimento que arrasta pessoas. Em vez de você ficar trocando de tema toda hora, mudando de foco a cada nova técnica de marketing, se eu tenho que postar tal hora, se eu tenho que postar tal coisa, o Douglas ele sempre bateu na mesma tecla: discipulado, imitação de Cristo, vida prática com Jesus. Quanto mais ele repetia essa essência, mais pessoas iam se vendo dentro disso. Cara, eu quero também ser uma cópia de Jesus. E aí que nasce o senso de movimento. Quando as pessoas não enxergam só o conteúdo de um pregador, mas começam a dizer: eu faço parte disso. Então o primeiro princípio é esse. Qual que é o seu mecanismo de diferenciação? Eu, João, eu sou um estrategista cristão, diferentemente de todas as outras pessoas que falam sobre produção de conteúdo, estratégia, produto. O meu chamado é falar para empreendedores cristãos. Eu sempre tive esse chamado de ajudar pessoas a empreenderem. E como é que você descobre isso? Eu gosto de dizer que o nosso propósito está ligado com aquilo que nós somos profundamente incomodados. E algo que sempre me incomodou, algo que eu sempre quis fazer, era empreender. E eu consegui
conseguia os resultados que eu queria, resultados financeiros, resultados de projetos, e eu sempre consegui isso muito jovem. E muitas vezes eu fazia uma oração, eu falei, Deus, mas por que é que eu consegui isso tão jovem? Muitas pessoas não conseguem isso. E eu senti isso muito claro no meu coração, porque Deus, quando ele quer fazer algo através de outras pessoas, ele sempre começa em nós. Então o primeiro princípio é esse: antes de você tentar crescer números, você precisa saber qual que é a frase que resume aquilo que Deus te chamou para carregar. E a resposta para essa pergunta é clara: que tipo de cristão a gente está formando aqui? Quando isso aqui fica claro, todo o resto, formato, série, quadro, collab, isso só vira uma expressão prática dessa identidade, é apenas uma ferramenta que expressa essa identidade. O Douglas, ele não só cresceu porque postou muito, ele foi frequente. Ele cresceu porque foi frequente, postou muito, mas na mesma essência durante anos. E sempre a mesma base, ser uma cópia de Jesus. E o que nos leva ao segundo princípio. Anota aí. Princípio número 2, consistência radical. Agora presta atenção nisso aqui. Muita gente fala, ah, João, mas pastor não tem tempo para criar conteúdo. Mas espera aí, o Douglas também não tinha tempo. Ele viajava, ele cuidava dos filhos, ele aconselhava gente, preparava sermão. E mesmo assim, sem ver os números subindo, ele não parou. Então ele tá há mais de 13 anos postando constantemente. E isso importa demais, porque a consistência cria confiança, confiança cria comunidade, e comunidade vira movimento. Mas a pergunta que fica é: até quando eu vou ficar postando sem ter um mínimo de um resultado decente? E eu vou te dar uma dica de ouro que mudou o resultado para o Douglas e para mim também, que a gente vai pro princípio número 3. Anota aí. Princípio número 3, entrar em bolhas. A internet é feita de bolhas, que são grupos de pessoas que se conectam pelos mesmos interesses. E cada vez que o Douglas se conectava com líderes de denominações diferentes, ele entrava na bolha deles. E assim fazia com que multiplicava o alcance do que ele carregava. E as collabs, por exemplo, que é uma maneira de você fazer um co-post, né? Você posta em conjunto com alguém, é como se fosse um atalho para você compartilhar a sua autoridade. E a verdade é que você não precisa ser grande, você precisa ser relevante. É só você pensar, o que faria um influenciador que tem mais audiência que eu, tem mais seguidor que eu, fazer uma postagem collab comigo? Eu posso te dar aqui alguns princípios que eu mesmo usei e o Douglas também usou. Então não vem com essa de, ah, mas eu sou pequeno. Se o seu conteúdo toca, se o seu conteúdo é relevante para as pessoas, conhecidas ao ponto delas comentarem, delas curtirem, delas compartilharem, como por exemplo aqui, ó, vou pedir pro editor colocar aí na tela: Pastor Hernandes Dias Lopes curtindo meu conteúdo, Pastor Camila Barros curtindo meu conteúdo, Pastor Márcio Valadão curtindo meu conteúdo, e muitos deles inclusive me seguindo também. Quando você cria um conteúdo relevante, automaticamente as pessoas vão te conhecendo, vão admirando aquilo que você faz. E assim você entra nas outras bolhas organicamente, igual aconteceu comigo nesse post aqui, ó. Coloca aí, editor, na tela. A Mari Coalho, que é uma influenciadora de mais de 1 milhão de visualizações, fez um vídeo do meu vídeo. A Lara Brenner, o Maurilo Borges aceitaram o meu pedido de collab sem eu pedir. E o próprio Douglas comentou no meu vídeo que eu fiz sobre ele. E até o pastor Eliseu Rodrigues, que tem mais de 3 milhões de seguidores, ele sempre compartilha as minhas análises que eu faço sobre ele. A gente já fez algumas postagens em collab junto também. Ah, João, mas eu não sei fazer um conteúdo relevante. Se você não sabe fazer um conteúdo relevante, se você não sabe escrever roteiro, você não sabe entrar nas bolhas, se você não sabe quais são os formatos de conteúdo que você precisa fazer para você viralizar, você precisa conhecer o DNA Digital, que é um treinamento que eu ensino você, cristão, a criar conteúdo relevante. O link tá aqui na descrição desse vídeo. Mas aqui a gente vai pro princípio número 4, que é você vender sem vender. Por último, o Douglas conseguiu levantar recursos pela própria internet para sustentar o seu ministério sem parecer um vendedor de curso, que nem eu nem você temos interesse de parecer dessa forma, né, como um vendedor de curso. Muito pelo contrário, ele compartilha o que transforma ele. Quando ele lê algo que muda a perspectiva dele, ele comenta, ele grava um vídeo sobre isso, ele gera um conteúdo e automaticamente, inclusive, isso é um livro que vai estar ali na editora dele. Quando ele descobre algo novo, ele divide com as pessoas. Então, quando ele aprende algo profundo, ele entrega. E só depois ele oferece uma ponte para quem quiser se aprofundar. Por isso, parece que ele não vende, porque ele realmente não vende.
ele indica os conteúdos pelos quais ele é transformado. Inclusive, existem pesquisas que mostram que as pessoas confiam muito mais em recomendações reais do que um anúncio. Olha essa pesquisa aí que interessante. Um levantamento baseado em dados nessa pesquisa aí aponta que cerca de 90% das pessoas confiam em recomendações de amigos e familiares mais do que qualquer outro tipo de propaganda. Mais um estudo sobre confiança em liderança e storytelling indicam que quando um líder compartilha experiências pessoais e vulneráveis, a percepção de autenticidade e confiança aumenta de forma consistente. Inclusive, essa pesquisa é de Harvard. Em outras palavras, quando você entrega valor de verdade, você compartilha o que te transformou e só depois você oferece um próximo passo. As pessoas não sentem que estão sendo empurradas para uma venda, elas sentem que estão recebendo uma indicação confiável e, inclusive, alinhada com o propósito delas. E como é que eu sei de tudo isso? Além de analisar o conteúdo do Douglas, ele inclusive também palestrou na nossa mentoria para líderes e empreendedores cristãos, que tem feito pessoas como, por exemplo, o pastor Daniel Lara ter resultados mesmo fazendo seu primeiro lançamento digital com a nossa ajuda, ou inclusive o pastor Vinícius a viralizar os seus primeiros conteúdos. E você acha que o Douglas Gonçalves fez realmente tem sido relevante para a nossa geração? Quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários. E se você quiser uma análise gratuita do seu perfil, aperta no link na descrição que tá falando para você ter acesso a uma análise gratuita e já se inscreva no meu canal para receber mais conteúdos como esse.